Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Auto Band News Rodas e Motores, com Fernando e Alexandre Campos e convidados. Estamos ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Começa mais um programa, o Auto Band News Rodas e Motores, de número 119. Aqui comigo, Alexandre Campos, para quem não me conhece, e também com o jornalista Fernandão Campos, que dispensa comentários, né? Hoje vamos tratar de assuntos muito importantes, tanto esse finalzinho do mês de outubro quanto o início do mês de novembro. Estamos acelerando com muitos assuntos. Já só para vocês terem uma ideia, tem Salão do Automóvel rolando, tem evento amanhã da Lip Motors, e nós do Auto Band News Rodas e Motores vamos estar nessa semana cobrindo esse evento importante. Na semana que vem tem evento do Renault Boreal, depois lançamento do Geely X2, desculpa. E aí na outra semana, já no dia 18 de novembro, Salão do Automóvel, eleição do Top Car TV, a premiação que acontece no dia 17 ou 18 de novembro em São Paulo. Eu estarei lá representando, tanto eu quanto o Fernando somos eleitores do carro do ano pelo Top Car e também pela Abiauto, que é a Associação Brasileira de Imprensa Automotiva. Então, este final de mês de outubro, início de novembro, até a segunda quinzena de novembro, eu não paro em Goiânia, são muitos eventos de automóveis. Concessionária Lip Motors também sendo inaugurada em Goiânia. Em dezembro, a concessionária Geely na Vesa. Então, tudo junto e misturado. Mas antes de mais nada, quero agradecer a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui na 90.7 conosco e aqueles que também assistem o nosso programa virtual, nosso programa ao vivo de TV, que esse é um formato novo de televisão, que é o nosso podcast, através das plataformas digitais do YouTube, no caso no YouTube da Band News Goiás, e também no nosso canal, que é do Rodas e Motores. Se vocês querem conferir tudo o que nós vamos tratar hoje, as nossas pautas, é só conferir nos nossos canais, tanto do Rodas e Motores quanto da Band News Goiás. Mas antes de mais nada, mais uma vez, e muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, Fernandão. Bom dia e boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Muito bom também eu estar aqui, porque a parte mais agradável dos meus dias é estar aqui, conversando com você, com os ouvintes da Band News, sobre automóveis e motocicletas. Então vamos lá, vamos para adiante. E agora, só para vocês terem uma ideia, nós vamos começar o programa de hoje falando da COP30. Eu estive agora, recentemente, inclusive imagens já rolando, no evento da Mercedes, que ela também faz parte, né, desse projeto que é poluir menos, emitir menos CO2 e tornar o planeta um pouco menos poluído. E para isso, neste evento que eu fui convidado na fábrica da Mercedes-Benz, eles apresentaram o projeto de norte ao sul do Brasil, né, com um combustível novo. Hoje, atualmente, você tem o biodiesel, tem o diesel B15 e o óleo que eles apresentaram como uma nova fórmula, como uma nova estratégia, né, de um combustível que vai poluir menos. Eles divulgaram e mostraram pra gente o óleo B8 Bivant. Esse é um óleo derivado do HVO, que é o óleo
é um óleo que a sigla de HVO, Fernando, é de... Aliás, daqui a pouquinho eu vou pegar a sigla, mas é um óleo 100% natural, né? Um óleo que não é o biodiesel e que eles estão realizando testes nos caminhões no caminhão Actros, no 2553, nos motores OM 470 e nos ônibus. Então esses veículos saíram nessa rota do norte ao sul do Brasil, exatamente para mostrar que esses veículos eles poluem menos e consequentemente vai gerar aí cumprir os protocolos, né? Inclusive agora COP30 rolando, muito importante, e isso significa que o frotista e os caminhoneiros vão ter uma alternativa de um óleo, de um combustível mais sustentável, né, com uma energia renovável. É claro que esse óleo ele vai ter um custo, ainda não se sabe qual é esse custo, né? Mas o que eu posso dizer durante o evento, Fernando, é que, óbvio, que a Mercedes, ela encara como uma das empresas pioneiras nessa iniciativa, se preocupando realmente com o meio ambiente e trazendo na sua linha de pesados uma alternativa de um óleo, né, que é esse B-Weight Bivant, com uma solução energética menos poluente. Fernando, COP30 se fala muito. A Mercedes dá esse pontapé inicial nessa energia renovável. A pergunta que eu te faço, hoje, por mais que a gente fale em poluir menos, cumprir dentro do, inclusive, que os motores fazem parte do Bluetech 6, que é a regulamentação de emissão de poluentes, mas a pergunta é o seguinte, Fernando, o biodiesel já é um combustível caro, né? O frotista, ele já reclama do preço que se paga no óleo. E esse óleo B-Weight Bivant, ele é um óleo que vai ser mais caro ainda. A pergunta que eu faço é, será que realmente o frotista, o empresário que trabalha no segmento de transporte, ele está preocupado em poluir menos com sua frota de caminhões e às vezes ele vai pagar mais caro exatamente para cumprir emissão de poluentes? Alexandre, aquilo que a Mercedes-Benz está fazendo no Brasil, se apresentando com esse tipo de óleo, não é uma promoção brasileira. A participação da Mercedes é uma participação internacional, porque a Mercedes considera importante a COP30. Porque a COP30 é muito mais importante do que simples combustíveis. A COP30 é uma reunião de todos os países do mundo tentando propor medidas globais, individuais de cada país, para que eles poluam menos. O que se pretende, por exemplo, só para você ter uma ideia, tanto que a proposta é uma proposta grandiosa, mas aparentemente pequena, é reduzir 1,5 grau da temperatura global. Ué, parece absurdo. O que faz esse evento muito importante para nós do Brasil é que ele é realizado em Belém, no Pará. Por que duas vezes? Porque Belém do Pará é exatamente o portal da Amazônia. E o Brasil é um dos países que mais concorre, que mais promove esse tipo de proteção ambiental. Sim. Então, assim, apesar das contradições, por exemplo, o Brasil protege o meio ambiente, mas a Petrobras foi autorizada a abrir experimentais de petróleo no norte do país, na foz do Amazonas. Uhum. Então, esse tipo de contradição
revelado, inclusive, por outros países. Deviam estar participando da COP30 mais de 180 países. Parece que não está nem a metade. Sim. E a maioria, agora parece que ultimamente não, eles estão participando, a maioria não estava presente, inclusive com a sua proposta de redução de meio ambiente, de redução de poluição do meio ambiente. Então, assim, esse evento é muito mais importante do que um simples combustível. Mas a Mercedes quer participar. Quer participar demonstrando para todo mundo, inclusive no Brasil, mas o objetivo dela é demonstrar isso mundialmente, que ela tem preocupação com o meio ambiente. Fernando, eu acredito que tem que ter essa preocupação com o meio ambiente, mas, por outro lado, você ter um óleo que polui menos... Tem que ter quem pague, né? Tem que ter quem pague. E aí, esse é o grande problema. Alguém tem que pagar por isso. E aí a pergunta é, todo mundo já reclama do preço do biodiesel? Imagina que você colocar um óleo que seja o BioH Bivante, é uma solução, uma alternativa de energia renovável, mas com um custo muito mais elevado. Então é o grande desafio. Eu inclusive em entrevista com o Luiz, que é da área de marketing de produto, ele disse que é um caminho um caminho para trilhar a longo prazo, mas que eles acreditam que o empresário, o frotista, ele vai entender que é necessário a longo prazo. Agora, é óbvio que esse veículo que a Mercedes, que ainda estão em testes ainda, tanto o Actros, o 2553 e os ônibus, né, em 2 motores, o OM 470, eles vão ter que bailar um pouquinho para convencer de que é necessário o abastecimento nesse combustível. E detalhe, e para aquela frota que já tem o combustível antigo? Vai ser necessário limpar o tanque e fazer a troca dos filtros. Imagina! Então isso gera mais custos. E gerar mais custo para o transportador, há de convir comigo, Fernando, que é difícil. Nessa história de poluir menos e ter custo, eu acho que o frotista e o empresário, ele não está muito preocupado em poluir, não. Mas nós já estamos vivendo um fato que é isso aí. Por exemplo, Alexandre, desde 1º de agosto, que a gasolina tem adicionada 30% de álcool anidro e não mais 27%. Sim. Ora, é óbvio e natural que você tendo mais álcool anidro, que é um combustível de custo mais baixo, era prometido que a gente tivesse um custo mais baixo na própria gasolina. Agora, você percebeu redução do custo do litro da gasolina? Não. Mas a Petrobras já repassou isso para os postos e para as distribuidoras. Em resumo, quem tem dinheiro não solta. Os postos teriam, não há quem obrigue os postos a vender mais barato. Não tem jeito, é impossível. Isso é contra a lei. Então nós estamos consumindo uma gasolina com 30% de etanol anidro, mas não estamos pagando mais barato. Sim, concordo. E aí nessa história de COP30, de poluir menos, e detalhe, tá, Fernando? A Mercedes, ela não está empenhada... Diga. Vamos para um breve intervalo comercial, só para tomar uma água e voltamos já. É para pagar. É para pagar isso. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e...
Rampage. Agora com um novo motor turbodiesel de 200 cavalos. Puc, de novo? Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Na renovação energética, usando combustíveis renováveis como o BioH Bivante e participando de iniciativas de carbono renovável. A empresa afirmou que não há necessidade de modificações nos motores ou nos sistemas ao usar o óleo BioH Bivante. É uma longa jornada a descarbonização, né? Então, com a introdução de novas tecnologias, normalmente tem um custo adicional no começo, né? Mas olhando a médio e longo prazo, nós somos otimistas que com o tempo a gente vai conseguir oferecer e o transportador, o operador de ônibus vai começar a testar essas novas tecnologias. E hoje a gente está trazendo uma alternativa nova, né? A utilização de um combustível inovador, que eles chamam de BioH, produzido pela BioH, que é o Bivante, que ajuda a descarbonização, como nós indicamos na nossa apresentação, e pode ser um passo, né? Um passo nessa direção aí, que é uma longa jornada. Descarbonização, redução de gases de efeito estufa é um trabalho e a gente não pode parar de fazer. A Mercedes-Benz se posiciona como líder nas soluções multienergéticas, diesel limpo, biodiesel, HVO e eletrificação progressiva. Rampage. Agora com um novo motor turbodiesel de 200 cavalos. Puc, de novo? Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. A Mercedes-Benz está avançando na renovação energética usando combustíveis renováveis como o BioH Bivante e participando de iniciativas de carbono renovável. A empresa afirmou que não há necessidade de modificações nos motores ou nos sistemas ao usar o óleo BioH Bivante. É uma longa jornada a descarbonização, né? Então, com a introdução de novas tecnologias, normalmente tem um custo adicional no começo, né? Mas olhando a médio e longo prazo, nós somos otimistas que com o tempo a gente vai conseguir oferecer e o transportador, o operador de ônibus vai começar a testar essas novas tecnologias. E hoje a gente está trazendo uma alternativa nova, né? A utilização de um combustível inovador, que eles chamam de BioH, produzido pela BioH, que é o Bivante, que ajuda a descarbonização, como nós indicamos na nossa apresentação, e pode ser um passo, né? Um passo nessa direção aí, que é uma longa jornada. Descarbonização, redução de gases de efeito estufa é um trabalho e a gente não pode parar de fazer. A Mercedes-Benz se posiciona como líder nas soluções multienergéticas, diesel limpo, biodiesel, HVO e eletrificação progressiva. Rampage. Agora com um novo motor turbodiesel de 200 cavalos. Puc, de novo? Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. A Mercedes-Benz está avançando na renovação energética usando combustíveis renováveis como o BioH Bivante e participando de iniciativas de carbono renovável. A empresa afirmou que não há necessidade de modificações nos motores ou nos sistemas ao usar o óleo
B-Weight, Bivante. É uma longa jornada a descarbonização, né? Então, com a introdução de novas tecnologias, normalmente tem um custo adicional no começo, né? Mas olhando a médio e longo prazo, nós somos otimistas que Band News Rodas e Motores, com Fernando e Alexandre Campos e convidados. Voltamos ao vivo e vivos aqui, comigo Alexandre Campos e com o jornalista Fernando Campos, para mais um programa de podcast, o de número 119, o Auto Band News Rodas e Motores. Um programa que é exibido todos os sábados das 8 às 9 da manhã. Claro que a gente tem algumas reprises durante a semana e fazemos algumas gravações, mas é o nosso programa que acontece fielmente todos os sábados das 8 às 9. Estávamos falando agora há pouco da COP30 e do evento em que fui convidado para participar da Mercedes-Benz Caminhões e Pesados, com os dois caminhões que estão recebendo um novo óleo que chama B-Weight, Bivante, que promete ser a solução, para os caminhões, para os motores, para emitir menos CO2. A COP30 tem essa questão da sustentabilidade e de energias renováveis. A Mercedes continua cumprindo os projetos e os planos de poluir menos, de investir em caminhões a hidrogênio, em veículos, em caminhões talvez elétricos ou eletrificados. A gente sabe que é um caminho muito mais longo a percorrer. A gente está tratando aí de veículos que pesam toneladas, mas já é uma preocupação da Mercedes e por isso ela convidou os jornalistas especializados e nós do Auto Band News Rodas e Motores para apresentar esse óleo novo que está em fase de testes em dois veículos, o Actros 2553 e os dois ônibus que saíram de norte a sul em testes. E pelos primeiros testes que já foram realizados, Fernando, os números são bem interessantes. Eles não divulgaram ainda na íntegra esses números. Eu perguntei, inclusive, na coletiva de imprensa, se esse óleo, como ele é um óleo que polui menos, quando a gente fala em poluir menos, a gente também pensa do outro lado se esses motores vão perder potência em razão disso. Quando você fala em motores que são menos poluentes, não existe uma mágica para poluir menos. Esses motores, eles sofrem algumas adequações. E às vezes essas adequações significam em adequações às vezes de perda de potência. Eu perguntei se esse óleo B-Weight Bivante, nesses primeiros testes, se esses motores que estão sendo testados agora nos caminhões, se eles perceberam que houve perda de potência. Eles disseram que não, que os motores continuam. Esse, por exemplo, o motor que eles estão testando, que é o OM470, se eu não estou enganado, são motores de 530 cavalos. E claro que potência faz muita diferença, ainda mais para transporte de carga. A gente está falando em toneladas, né? Às vezes essa equação de consumo de combustível, emitir menos poluentes e continuar tendo potência é uma fórmula que precisa ser bem trabalhada. Mas, a priori, a Mercedes afirmou que esses motores não tiveram perda de potência e que os números são muito satisfatórios de economia, de emissão. Não é só de economia de combustível, porque esses motores são mais eficientes também, mas emitindo menos CO2, o planeta agradece, né? Mas enfim, isso aconteceu agora, semana passada, quarta e quinta-feira, em que eu estive em São Paulo, na fábrica lá em Santo André, e fiquei feliz. Eu gosto de cobrir o setor de extrapesados, gosto mesmo, gosto de ver os caminhões grandes, imponentes, cada vez mais tecnológicos,
E a Mercedes tem esse compromisso sim. Ela recentemente lançou, há um mês ou quase 2 meses atrás, o retorno do Axor, com uma proposta de um caminhão um pouco mais, uma relação de custo-benefício, mas esse evento, ele não era um evento de produto, e sim um evento para mostrar que eles estão preocupados em ter caminhões que poluem menos. É claro que jornalistas perguntaram, por exemplo, e os caminhões antigos? E a frota antiga? Como que fica? Esse óleo vai poder... Esses caminhões mais antigos, eles vão receber esse óleo também? Então, Fernando, tem muitas dúvidas até lá, até esse óleo passar por todos os testes. E a Mercedes realmente tem um desafio, né? Para mostrar que você abastecendo com esse óleo, você não só vai ter consumo de combustível, mas você vai ajudar a poluir menos o planeta cumprindo as regulamentações. E como eu já disse aqui, todos esses caminhões e todos esses motores, são 2 motores que foram testados, fazem parte das regulamentações na Europa do BlueTech 6. Então, é um caminho sem volta e não fica. E eles disseram, os testes eles não estão apenas nos pesados, estão em carros de passeio e veículos de utilitários leves. Então, realmente foi muito interessante. Agradecer o convite da Mercedes, Benz do Brasil, e foi muito esclarecedor. Eu que entendo menos, saber que existem alternativas e soluções de óleo que vai poluir menos o planeta, para mim foi bem esclarecedor. Diga, Fernando. Não, eu tenho que pensar também o seguinte, na Europa, por exemplo, há automóveis a diesel. Sim, exato. Normal. Exato. Então, a perspectiva é que esse óleo também possa ser utilizado por automóveis. Então, isso já cria um ambiente muito mais amplo de esclarecimento. Você tem que esclarecer frotistas, caminhoneiros e donos de automóveis. Sim. E um detalhe interessante, Fernando, é que o que a gente tem entendido, que é um problema crônico do biodiesel, é que o biodiesel acaba gerando uma manutenção, né? O óleo ele é mais agressivo para o motor. A gente tem históricos do biodiesel que tem causado em motores, por exemplo, das picapes, e isso não, e os caminhões também sofrem com isso. Então perguntaram se esse óleo ele acaba acarretando algum tipo de manutenção, ou se é um óleo, porque segundo consta, o biodiesel é um veneno para os motores, né, a diesel, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão, mas mostra que a Mercedes-Benz está no caminho, dá esse pontapé inicial, né, querendo poluir menos o planeta e pensando no futuro, né, a longo prazo, mas a gente não sabe ainda, não temos números para dizer qual é o custo desse óleo e quais serão os benefícios que os frotistas, donos, os autônomos terão a partir do momento que abastecer com o B8 Bivante. Agora, mudando um pouquinho de pauta, Fernando, vamos falar agora de outro lançamento. Semana que vem, quinta-feira da semana que vem, de segunda até quarta, eu estarei no lançamento do Boreal, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas na sequência, na quinta-feira, eu estarei lá em São Paulo, emendando o evento, para o lançamento do Geely EX2. E aí já tô mostrando o Geely, já é um veículo compactozinho para concorrer com Hora 3, para concorrer com o BYD, o menorzinho da marca, que é qual é o BYD, o menorzinho da marca? Putz, agora deu branco, Fernando. Enfim, e aí vem a Geely com o EX2, que é um outro compacto, um veículo 100% elétrico, né? Bonitinho e que quer lugar ao sol para concorrer nesse segmento de veículos de entrada. Tem o Mini Dolphin da BYD, que vai ser produzido
em regime SKD lá na fábrica da BYD em Camaçari. Aí agora nós vamos ter, além do Hora 3, o EX2 da Geely. Semana que vem estarei lá para ver de perto esse modelo, mas pelas imagens e pelo aquilo que eu li, realmente é um carro menor, de entrada, um veículo 100% elétrico, e que em Goiânia nós teremos a partir de dezembro uma concessionária Geely do Grupo Navesa, que inclusive vai ser do lado ali da GWM Navesa, na Avenida Mutirão com a T55, na esquina de baixo, do outro lado da avenida, descendo a Mutirão, é onde vai ser inaugurada a concessionária Geely Navesa. E é óbvio que eu tive conversando com o Tarcisinho Júnior, que faz parte desse projeto, ele que é um empresário da marca, ele está acelerando para que em dezembro essa concessionária já esteja inaugurada e prontinha para receber os clientes, para conhecer não só o EX2, que vai ser lançado semana que vem, mas também o EX5, que é um SUV um pouco maior. Agora, Fernando, só para você ter uma ideia, nós estamos agora com o Hora 3, lá da GWM, mas o modelo novo já recebeu algumas melhorias na autonomia, inclusive também com um pneu de step que as versões anteriores não tinham. Então, diga, vamos para outro bloco? Fernandão, vamos para o último bloco comercial e voltamos já para o encerramento. Mas voltamos já, vamos lá. Rampage. Agora com um novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Na renovação energética, usando combustíveis renováveis como o BioH Bivant e participando de iniciativas de carbono renovável. A empresa afirmou que não há necessidade de modificações nos motores ou nos sistemas ao usar o óleo BioH Bivant. É uma longa jornada a descarbonização, né? Então, com a introdução de novas tecnologias, normalmente tem um custo adicional no começo, né? Mas olhando a médio e longo prazo, nós somos otimistas que com o tempo a gente vai conseguir oferecer e o transportador, o operador de ônibus vai começar a testar essas novas tecnologias. E hoje a gente está trazendo uma alternativa nova, né? A utilização de um combustível inovador, que eles chamam de BioH, produzido pela BioH, que é o Bivant, que ajuda a descarbonização, como nós indicamos na nossa apresentação, e pode ser um passo, né? Um passo nessa direção aí, que é uma longa jornada. Descarbonização, redução de gases de efeito estufa é um trabalho e a gente não pode parar de fazer. A Mercedes-Benz se posiciona como líder nas soluções multienergéticas, diesel limpo, biodiesel, HVO e eletrificação progressiva. Rampage. Agora com um novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape. A Mercedes-Benz está avançando na renovação energética usando combustíveis renováveis como o BioH Bivant e participando de iniciativas de carbono renovável. A empresa afirmou que não há necessidade de modificações nos motores ou nos sistemas ao usar o óleo BioH Bivant. É uma longa jornada a descarbonização, né? Então, com a introdução de novas tecnologias, normalmente tem um custo adicional no começo, né? Mas olhando a médio e longo prazo, nós somos otimistas que
com o tempo a gente vai conseguir oferecer e o transportador, o operador de ônibus vai começar a testar essas novas tecnologias. E hoje a gente está trazendo uma alternativa nova, né? A utilização de um combustível inovador, que eles chamam de B8, produzido pela B8, que é o Bivant, que ajuda a descarbonização, como nós indicamos na nossa apresentação, e pode ser um passo, né? Um passo nessa direção aí, que é uma longa jornada. Descarbonização, redução de gases de efeito estufa é um trabalho e a gente não pode parar de fazer. A Mercedes-Benz se posiciona como líder nas soluções multienergéticas, diesel limpo, biodiesel, HVO e eletrificação progressiva. Rampage. Agora com um novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. A Mercedes-Benz está avançando na renovação energética usando combustíveis renováveis como o B8 Bivant e participando de iniciativas de carbono renovável. A empresa afirmou que não há necessidade de modificações nos motores ou nos sistemas ao usar o óleo B8 Bivant. É uma longa jornada a descarbonização, né? Então, com a introdução de novas tecnologias, normalmente tem um custo adicional no começo, né? Mas olhando a médio e longo prazo, nós somos otimistas que com o tempo a gente vai conseguir oferecer e o transportador, o operador de ônibus vai começar a testar essas novas tecnologias. E hoje a gente está trazendo uma alternativa nova, né? A utilização de um combustível inovador, que eles chamam de B8, produzido pela B8, que é o Bivant, que ajuda a descarbonização, como nós indicamos na nossa apresentação, e pode ser um passo, né? Um passo nessa direção. Rodas e Motores, com Fernando e Alexandre Campos e convidados. Voltamos, estamos ao vivo novamente para mais um programa de podcast, o Auto Band News Rodas e Motores, ao vivo pelo canal do YouTube da Band News Goiás e também ao vivo pelo nosso canal, o Rodas e Motores. Aqui comigo, Alexandre Campos, e ao meu lado, sempre ele aqui comigo, Fernando Campos. Fernando, estávamos falando do Geely X2, ele é o segundo elétrico mais vendido no mundo, chega no Brasil e lá na China ele vendeu mais que o Dolphin Mini. Só para vocês terem uma ideia, eu não consigo decorar tudo, mas vou passar alguns detalhes para vocês aqui. Ele tem uma autonomia de 440 quilômetros. Ele tem dimensões 4 metros e 14 centímetros de comprimento, capacidade para 4 a 5 ocupantes. Na China ele oferece motor elétrico com opções de 80 a 136 cavalos, bateria de 37,5 kW a 51 kW e dependendo da versão, a autonomia oficial pode ser entre 360 e 440 km no ciclo CLTC. O preço no mercado chinês é de 69.800 yuans, equivalente aproximadamente a 52 mil, né? Posicionando de forma competitiva frente ao BYD Dolphin Mini e o Dolphin GS. Então, semana que vem estarei nesse lançamento importante que é do Geely X2, que vem aí para dar uma dor de cabeça e atrapalhar a vida do Mini Dolphin, que hoje é o veículo 100% elétrico mais barato, o mais completo, e mais barato não é, porque o mais barato é agora o Renault E-Tech, que chega no mercado por 90 mil. Mas com a entrega e com todo o pacote que o Mini Dolphin entrega por 118 mil reais, continua sendo o veículo 100% elétrico, realmente que tem uma entrega maior do que o Renault E-Tech, mas o X2 chega e promete, dependendo do preço,
para incomodar, já que na China vende mais que o Mini Dolphin. Então, X2 chegando no mercado a partir de semana que vem. Então, fiquem atentos, porque tem concessionária Geely na Vesa sendo inaugurada a partir de dezembro, lá na Avenida Mutirão com a T55. E agora, falando um pouquinho para a gente encerrar, semana que vem também estarei no lançamento do Renault Boreal. Os preços já foram anunciados. Renault Boreal vai chegar no mercado por R$ 179.990, Fernando, em 2 versões. Então, por esse preço, vai atrapalhar muita gente. É um SUV grande, não é de 7 lugares, mas tem porte de 7 lugares, tem um bom porta-malas. A parte de infotainment e de tecnologia não perde para nenhum outro produto, nenhuma outra marca. E realmente vai ser a primeira vez que a Renault está convidando jornalistas para o test drive, ou seja, a gente vai poder dirigir o Renault Boreal, porque o evento de lançamento vai ser em Campos do Jordão entre os dias 3, 4 e 5 de novembro, dia 6 Geely X2, e aí não param os lançamentos. Então, Renault Boreal, lançamento oficial segunda-feira que vem, da outra semana, no dia 3 de novembro, e nós do Auto Band News Rodas e Motores fomos convidados para os 2 eventos. E vocês que querem acompanhar tanto o X2, o Geely X2, quanto o Renault Boreal, é só acompanhar as nossas plataformas digitais, no caso, no Instagram, o @Rodas e Motores, o meu Instagram, @Alexandre Campos, que vocês vão ficar por dentro desses lançamentos da indústria automotiva que estarão acontecendo na semana que vem, e aí é um evento atrás do outro. Fernando, Renault Boreal por R$ 179 mil vai dar trabalho. Vai, inclusive, porque já a Citroën, a Renault, está aperfeiçoando a sua linha de produtos. Então, é importante porque ele complementa, porque ele vai ficar acima do Kardian. E o Kardian já é um produto que vende bem. Então, assim, a Renault está se posicionando muito bem. Ela, inclusive, está no meio das mais vendidas. Uhum. Está indo bem, inclusive, como imagem de produto. Tem o modelo mais barato do mercado, mas está se posicionando de uma maneira para ficar, inclusive, do mercado para cima. Isso é, de sexta para cima. Então vai começar a incomodar. Toyota está sentindo um pouco, se ressentindo de produto já ficando um pouco mais antigo, mais velho. Os coreanos estão se renovando, mas estão com um produto, com exceção do carro, o carro... O Nissan Kicks está indo muito bem. Excelente produto, apesar de ter, na minha opinião, o preço, ele não foi ajustado muito bem, mas a gente andou no Nissan Kicks e é excelente o produto. Então, assim, não só os coreanos estão indo bem, lançando um produto muito bom e muito interessante, como estão bem posicionados como sedãs, com os carros convencionais, carros de entrada do mercado. Então, assim, a briga está ficando boa. O nosso mercado está crescendo pouco, como está crescendo. Nós vamos crescer este ano, possivelmente, de 2% para 3%. Parece pouco, mas vai crescer. Com juros de 15% e com juros dedicados à indústria de quase 30% ao ano, é impossível você vender muito. Mas está vendendo. O ticket médio de um carro hoje no Brasil é 157 mil, 158 mil. Agora, o que está vendendo é carro usado e seminovo. Nós estamos vendendo mais de 1 milhão de carros usados por mês, 1 milhão e 200. Vamos partir este ano para 18 milhões de carros usados no total. Então, quando não tem para comprar carro zero, porque está caro,
tem para comprar carro usado. Mas o brasileiro continua desejando comprar carro automóvel. E em mercado de motocicletas não tem que chegue. Então, assim, estamos num país que continua crescendo, tem problemas, que é que não tem hoje num mercado complicado desse tipo, mas o país está crescendo e nós estamos no final. O Natal está chegando, cara. Eu não estou nem acreditando que a gente já esteja chegando perto do Natal. E o Brasil continua crescendo. Então, assim, eu faço fé. É verdade. Eu estou ansioso para conhecer de perto o Renault Boreal, estou ansioso para conhecer de pertinho o Geely EX2. E todas essas informações, para a gente finalizar aqui, é só vocês acompanharem a gente nas nossas plataformas digitais. No caso, o meu Instagram, o Alexandre Campos, o Instagram do @Rodas e Motores, e aqui programa Auto Band News todos os sábados das 8 às 9 da manhã, trazendo todas as informações sobre lançamentos, produto, indústria, pesados, duas rodas, e é isso que nós gostamos de informar a vocês. Afinal, tudo que nós noticiamos aqui é sempre em primeiríssima mão. Então, Fernando, muito obrigado por mais um programa, esse de número 119. Obrigado, Alexandre. Até sábado que vem. Obrigado aos amigos da Band News. É isso. Programa Auto Band News. Quero agradecer a todos vocês que estiveram sintonizados conosco até agora, na sintonia 90.7. E também aqueles que visitaram as nossas plataformas digitais, no caso o YouTube, o meu canal que é o Rodas e Motores e também o canal da Band News Goiás. Então, programa Auto Band News Rodas e Motores, porque quem sabe faz bem feito. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Auto Band News Rodas e Motores, com Fernando e Alexandre Campos e convidados.